Salve, galerinha! Vamos para a nossa aula de calorimetria, continuação de nossos conceitos de termologia, continuando o estudo de quem? Do nosso calor, né? Vimos a nossa troca de temperatura, onde acontece fusão, ebulição e evaporação, né? Pelas escalas termométricas. Vimos lá os conceitos de Kelvin, Fahrenheit e Celsius. Então, sabendo o que é temperatura, o que acontece quando há troca de calor, podemos falar então de calorimetria. Para falar de calorimetria, gente, lembramos nossos conceitos fundamentais já estudados na aula passada, que seria o quê? Temperatura. O que é a temperatura? É a medida da agitação molecular. Lembrando que, gente, que quanto mais agitada a minha molécula se encontra, tende o que? A minha temperatura está mais quente. Quanto mais agitada, mais quente a minha temperatura. Se a minha molécula tende a estar em repouso, o que acontece com a minha temperatura? Ela vai tender a estar cada vez mais fria. Professor, a minha molécula está definitivamente parada. Significa que o meu estado físico ali é o que, gente? Sólido, né? Quando ele está em gelo, extremamente frio. Então, atinge esse nível da temperatura da agitação molecular totalmente em repouso. Prof, eu tenho parte da minha temperatura molecular em repouso e parte da minha molécula agitada. Isso pode acontecer? Não pode acontecer se estiver no mesmo corpo. Se eu estiver em corpos diferentes, acontece a minha diferença de temperatura, onde acontece o que, gente? A parte do que a gente falou de equilíbrio térmico, né? Minha escala termodinâmica, zero termodinâmico lá de Kelvin, onde meus corpos vão ficar em equilíbrio, tendendo da minha temperatura mais quente para mais fria, da minha temperatura maior para minha temperatura menor. Então, lembrando o conceito de temperatura, falamos o conceito então de calor. O que significaria o conceito de calor? Significaria energia térmica em trânsito, né, gente? Se tiver parada, a gente está tratando da energia cinética da própria matéria. Para ser calor, ela tem que estar em transferência, ela tem que estar em trânsito, em movimento. E para estar em equilíbrio térmico, as nossas temperaturas têm que estar iguais, onde se eu tenho uma diferença de temperatura entre corpos, a minha temperatura que vai estar tomando conta será a minha temperatura do corpo maior, onde ela vai tender o meu corpo com a temperatura menor a igualar as temperaturas, tornando, né, um equilíbrio térmico. Observação: o calor sempre vai fluir, né, do corpo com maior temperatura para menor temperatura. Sempre isso vai acontecer se tratando, né, de calor. Lembrando os conceitos fundamentais, vamos entrar então no conceito geral de calorimetria, que é a parte da termologia que estuda a troca, né, as trocas de calor e suas medidas. Sabemos das nossas medidas de temperatura, onde trata as temperaturas em Kelvin, Celsius, Fahrenheit. Aprendemos o Sistema Internacional de Medidas, na que a gente vai falar em termometria. E entra aqui a parte, né, de calorimetria, que vamos tratar de quem? Falar de Cal e Joule, que é a simbologia, né, utilizada no Sistema Internacional de Medidas aí. Caloria, né, a gente já viu lá, vale uma caloria, 1 cal, 2 cal, que vem lá basicamente em alimentos, né, que a gente pode perceber que é mais usada. E tratando a nosso sistema de medida Joule, né, que é a unidade oficial que trata a calorimetria. Quanto que vale 1 cal, gente? Vale 4,18 joules. Caso você vai precisar fazer o cálculo aí e precisar dessa transformação, é só saber anotar aí quanto que vale 1 cal, né? Pode cair questão aí que vai jogar para você valor de 9 cals, 9 cals e meio. Então, você tem que saber transformar para joule, que é o sistema oficial que a gente vai trabalhar em calorimetria. Então, sempre lá em probleminhas, você vai ter que fazer essa transformação. No mais,
Calorimetria é a energia térmica de um corpo que pode somar energias de agitação de suas partículas, dependendo, né, de sua temperatura e o número de partículas que existe nesse corpo. O que acontece? Ela é capaz, né, de decifrar quando há uma troca de energia da parte, né, da agitação em repouso para uma agitação, né, lá quente. Essa troca, rapidamente chamada de calor latente ou calor sensível, né, que a gente vai ver mais para frente, é uma forma de troca de calor trabalhadas na termometria. Vão ser calor sensível e calor latente. Calor sensível quando há uma variação de temperatura e o nosso calor latente, né, que vai ser quando vai ter uma transferência de estado físico da matéria. Ou eu vou passar rapidamente do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e assim em diante, tá? Então, tem essa diferença aí. Calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro, né, que eu acabei de falar, que ela tem que estar em movimento, desde que exista uma diferença de temperatura. Unidade vai ser em joule. Usual, basicamente, que vai estar aparecendo em probleminhas para você, vai ser em cal, caloria. E você tem que lembrar e anotar que um cal vale 4,18 joules, né? E um cal vale 1000 calorias. Então, vamos saber esses conceitos, anotem no caderno, tá? Você vai precisar mais na frente. Calor específico, o que seria um calor específico, gente? Cada matéria que a gente trabalha, tanto na física quanto na química, né? Tem um valor específico daquela matéria ou daquele sólido, daquele objeto. A quantidade de calor necessária, né, para variar a temperatura naquele espaço de tempo daquela substância. Vamos supor, eu tenho ali um ferro. O meu ferro, ele tem um calor específico, um valor específico, que acontece na variação de temperatura em 1 grau. Cada objeto, cada sólido tem um calor específico diferente nessa temperatura de variação, tá? Esse calor específico vai contribuir na nossa fórmula, né, de calorimetria para a gente aplicar, e cada probleminha vai estar falando de um objeto, vai ser ferro, alumínio, água, né? E cada objeto que vim falando para você, ele tem um valor do calor específico dele para estar havendo uma variação de temperatura. Observação. O calor específico depende da natureza da substância, né, que eu acabei de falar. Depende, né, se é um ferro, se é um alumínio, qual que é a substância que compõe ele. O calor específico muda com a variação de temperatura, né? Ele precisa de um intervalo de tempo para mudar a sua temperatura. E toda substância, em cada estado físico, tem um valor diferente do seu calor específico. Eu tenho um valor específico de um objeto, né? No calor lá, em repouso, muito frio. E tem uma variação de temperatura para quente. Esse calor específico dessa temperatura vai ter uma variação juntamente com a temperatura, tá? Se for o mesmo, se tratando da mesma substância, da mesma natureza. Se eu tratar de substâncias de natureza diferente, automaticamente os meus calor específico vai ser diferente porque se trata de substâncias diferenciadas. Lembrando disso aí, desse conceito. Sabendo disso, gente, podemos analisar as trocas de calor entre dois corpos ou mais de dois corpos. Falamos disso em termometria. Eu tenho um corpo cedendo energia e um outro corpo recebendo. Se eu tenho dois corpos, um recebendo e o outro cedendo, esse corpo, né, automaticamente vai estar, como se diz, em equilíbrio térmico ou atingir o meu zero dinâmico aqui, né, do conceito de calorimetria. Se eu tenho um corpo cedendo e um outro corpo recebendo, né, sendo substâncias diferentes, o que vai acontecer com essa troca de calor, gente? Em um pesar, uma variação de tempo, ele vai automaticamente entrar em igualitário do corpo maior, de maior temperatura para menor temperatura.
E se eu tenho mais corpos aí atribuindo essa troca de calor, eu faço a minha somatória dos corpos, né? Vejo quem está cedendo, quem está recebendo e vejo se essa troca de calor ela atinge um equilíbrio térmico ou zero dinâmico do nosso conceito. No mais, como eu falei dos calores específicos, cada substância tem o seu calor específico próprio. O meu alumínio, né, tem um calor de 0,219 cal, né, por gramas. A água, 1000, álcool 0,590. Então, cada substância que tratar no seu probleminha, você vem consultar a sua tabelinha e ver o valor do calor específico apropriado a ele. Por que, professora, que eu vou ter que saber os meus calores específicos de cada substância? Porque a gente vai ter que aplicar essa fórmula, esse conceito que a gente está aprendendo de calor específico na nossa fórmula para descobrir quando se tratar de calor latente, como eu falei, quando usar uma mudança de fase, né? Eu estou passando de uma fase, né, fria para uma fase morna, uma fase quente, ou de um calor sensível aí, que eu estou passando, né, uma fase de aquecimento ou esfriamento. Como que eu vou fazer isso, gente? Traduzindo a nossa formulazinha, vai ser a minha carga aqui igual a massa vezes o meu calorzinho latente, que é o meu deslocamento. E a mesma macete aqui vai aplicar na nossa formulazinha aqui. Vou deixar para explicar na frente, porque eu quero explicar a mudança quando ocorre aqui, para a gente se tratar no calor latente. Eu tenho o meu objeto extremamente, voltando aqui, extremamente aqui em estado sólido. Sofro uma mudança de estado físico para líquido e automaticamente mudo para gasoso, que é a nossa evaporação, né? Quando a gente ferve lá, a gente entra um estado que tão líquida que ela evapora, né? E isso acontece como que, gente? Temos a fusão, sublimação e vaporização. Se eu retornar aqui, ao contrário, solidificação, liquefação e sublimação. Esse é o fator que acontece com as nossas temperaturas e tratando no nosso calor. Ele sofre essas variações e são essas variações sofridas que a gente vai tratar aqui nas nossas fórmulas de mudança de temperatura e mudança de fase. Quando for mudança de temperatura somente, vamos usar essa formulazinha aqui. O que é essa fórmula, gente? Q é igual a minha massa vezes o meu calor específico vezes a minha variação de temperatura. Por que eu tenho que saber o meu calor específico da substância? Porque eu vou precisar utilizar aqui na minha mudança de temperatura de calor sensível. Se eu estiver tratando de um gelo, o meu calor específico 0,5 cal. Se eu estiver tratando de uma água, 1,0 cal. Se eu estiver tratando lá de um alumínio, vai ser 0,219 cal. Então, por isso eu tenho que saber para me aplicar quando eu for resolver a minha formulazinha aqui. E se tratar de calor latente, né? Que é o que, gente? A minha mudança de fase. O que é a mudança de fase? Quando o meu objeto passar de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para sólido, ou vice-versa. Quando acontecer essa mudança de fase, eu vou utilizar o meu calor latente. Como que vai funcionar essa fórmula? Q é igual a minha massa vezes a minha latência. O que é essa latência, professora? Assim como temos o calor específico, vamos ter o calor latente de cada objeto. Se eu tenho uma fusão, né, um calor que está em fusão, lá o meu objeto está em fusão, o meu sólido, eu vou ter um valor de 80 cal por grama. Se eu estou lá com o meu objeto, a minha matéria, tendo uma mudança de fase para vaporização, essa vaporização vai ter um calor latente para ele evaporar de 540 cal grama. Prof, e essas informações, basicamente, gente, quando vim
talando para você, perguntando qual vai ser o calor, qual vai ser a massa, qual vai ser a temperatura, ele vai te dar os dados de calor latente, de calor sensível, ou vai vir uma tabelinha para você consultar, igualzinha essa daqui. Sabendo consultar, você vai saber o que está pedindo a sua fórmula aqui, tá? Então, no mais, essa aula aqui é para a gente entender o conceito e entender, né, a parte de como a gente vai aplicar a fórmula e entender o que vai entrar nessa fórmula. Na próxima aula, que vai ser uma aula síncrona, a gente vai estar resolvendo, né, exercícios que vai estar incluindo essa fórmula e eu vou estar passando, né, os macetinhos leves aí para a gente estar resolvendo com mais facilidade, tá? Qualquer dúvida, gente, em relação à aula de hoje, pode entrar em contato comigo e estar tirando a dúvida, tá? Qualquer relação pode ser em temperatura, né, a parte de termometria, como calometria, que a gente está dando continuidade ao nosso conteúdo. No mais, galera, abraços, aula finalizada com sucesso. Qualquer dúvida é só chamar. Até a próxima aula.